Mulher fala demais? Será? Meu nome é Daniele Frezes, sou psicóloga e é sobre isso que nós vamos conversar. E claro, sim, nós mulheres falamos muito mais do que os homens, mas a proposta que eu quero trazer aqui para vocês, né, e a reflexão é justamente o seguinte: será que nós falamos exatamente aquilo que precisamos falar? Ou falamos outras coisas demais e aquilo que a gente precisa nós não falamos? E infelizmente, né, a maioria das mulheres, elas não comunicam realmente aquilo que precisa ser comunicado. E aí eu queria trazer umas ideias aqui para vocês. Primeiro, em cada situação que existe, eu posso fazer uma interpretação e a outra pessoa envolvida naquela situação pode fazer uma outra interpretação. E isso é muito importante da gente entender, porque num relacionamento, né, conjugal ou também num relacionamento, né, com o namorado, talvez alguma situação que você passe, você interpreta de uma forma e o seu namorado ou o seu marido pode interpretar de outra. Então isso é importante ser comunicado, porque às vezes você está interpretando de uma forma e ele não fez aquilo com aquela intenção, né? E aí a gente fica chateado, tem essa tendência, né, de trazer esses pensamentos, né, ruins, trazem essa emoção também ruim, que não é legal, e aí a gente, por causa, né, de não saber se comunicar ali, a gente acaba diminuindo ali o nosso relacionamento, né, afetando o nosso relacionamento. Então é muito importante, sim, a gente comunicar ao outro aquilo que a gente está interpretando, porque o que não é dito é interpretado da forma que for, né, que a pessoa quiser. E aí isso é bem importante da gente entender. Dentro da psicologia, nós temos uma coisa chamada de distorções cognitivas, né? Eu já até trouxe um tema sobre isso, né, nos nossos vídeos de emagrecimento, falando sobre um pouquinho sobre essas distorções. E isso é muito comum da gente acabar fazendo também, né, no nosso relacionamento, e principalmente nós mulheres, né, que temos essas interpretações aí, às vezes erradas da situação. Então, assim, por exemplo, distorções do tipo leitura mental, que é quando a gente sabe o que o outro está pensando. Será que a gente sabe mesmo? A gente sabe não, na verdade a gente tem certeza que é aquilo que o homem está pensando, entendeu? E como que a gente vai saber o que está lá dentro da cabeça do outro? Não é? Então, e isso quando a gente pensa, né, a gente sabe o que o outro está pensando, geralmente não são pensamentos legais, não é assim? A gente sempre imagina coisas que não são legais e isso traz emoções ruins, a gente fica triste, a gente fica com vergonha, a gente fica com raiva, não é verdade? E isso não é legal. Uma outra distorção também que é bem comum é a desqualificação do positivo, que é a gente pegar algo que foi legal ali do relacionamento ou atitude que o outro teve, mas a gente desqualifica aquilo, né, para focar naquilo que não foi bom, né, naquilo que ele fez e que foi errado, entendeu? E aí a gente também acaba fazendo uma outra distorção, que é a maximização e minimização, que a gente maximiza o problema e minimiza aquela coisa que é boa, aquela situação que é legal. E é entender também que às vezes é um comportamento do outro que não está te agradando, mas a gente vai e coloca tudo no mesmo pacote, né, e coloca como sendo o outro totalmente errado, não é? E a gente tem essa tendência também a fazer, inclusive com os filhos, né, de pegar um comportamento da criança e a gente acaba colocando, né, você não faz nada direito, não, foi aquele comportamento que ele fez que não foi legal, e a gente precisa ter esse cuidado. Uma outra distorção também que é bem comum é a catastrofização, é a gente aumentar as coisas, né, do futuro, mas sendo que a gente faz de uma forma bem negativa e a gente acha que a gente não vai dar conta daquilo, então a gente começa a imaginar coisa, a fazer adivinhações do futuro, não? Tipo, se o marido demora para chegar em casa, a gente já começa a fazer várias adivinhações, não é? E catastrofizações. Então, assim, a gente tem essa tendência, isso não é só característica das mulheres não, tá? Os homens também fazem essas distorções cognitivas, mas aqui como o vídeo, né, praticamente mulheres que vão assistir, eu tô trazendo mais esses exemplos aqui para vocês mulheres. Uma outra coisa também que a gente precisa entender, né, é que assim, a comunicação ela precisa ser comunicada, né, para
a gente poder dizer o que a gente está interpretando daquela situação, e também a nossa comunicação ela precisa ser muito clara também na questão sexual. Né? No momento ali íntimo, a gente precisa comunicar, porque não tem como eles saberem o que está passando pela nossa cabeça. Então a gente precisa sim comunicar. E se de repente você tem dificuldade em falar exatamente o que você quer ou o que você gosta, vai comunicando, né, através com a mão mesmo, né? Coloca a mão ali onde você quer, enfim, para você poder ir aprendendo a se comunicar e depois começar realmente a falar sobre isso, porque eu sei que para muitas pessoas isso é algo muito difícil, né? Mas a gente pode treinar e isso é bem interessante. Ok? Então, bora falar, mas falar realmente aquilo que é importante, tá bom? E ter cuidado com as nossas interpretações, ter cuidado com os nossos pensamentos, tá bom? Tudo que vocês forem pensar, lembrem sempre, esse pensamento é real? Qual a evidência que eu tenho de que esse pensamento é real? Tá bom? Façam isso que vocês vão ver que vai diminuir bastante aí os conflitos da casa de vocês. E o desafio de hoje, né, é o seguinte, como a gente está falando aí de falar, né, então bora falar um pouquinho, né, mas a gente vai falar em forma de texto. Nós vamos mandar mensagens, aí pode ser pelo WhatsApp, enfim, ou então bilhetinhos, né, pode colocar ali o bilhetinho na gaveta deles, de meia, colocar dentro do bolso, enfim. Usem a criatividade de vocês, tá bom? E também comuniquem-se, né? Falando, olhando para o outro, e também quando ele estiver falando, olhe para ele, tá bom? Vamos praticar aí esses desafios e a gente se vê no próximo vídeo de amanhã, tá bom? Um beijo!